Quais os segredos e armadilhas de pintura que você tem que saber quando vai construir ou reformar uma casa? Qual que é a melhor tinta? Qual que é o impacto da cor que você escolhe? Em que momento que a pintura entra na construção, na sua obra? Cara, esses detalhes, se você ignorar eles aí, você vai ter muita dor de cabeça, mas fica até o final do vídeo porque tem muita dica boa de pintura aqui pra você. Vamos nessa! O que é que eu queria falar contigo nesse vídeo? Em primeiro lugar, eu queria falar do tipo de tinta, detalhes sobre o material que você vai usar. Depois eu queria falar de cores, porque as cores que você escolhe, eu não estou falando só de decoração, estou falando de temperatura, eu estou falando de aspecto de qualidade de moradia. As cores é um detalhe fundamental. E em terceiro lugar, o momento da pintura na obra. Se você entra com esse acabamento de pintura no momento errado, você vai ter prejuízos na sua construção. Então, em terceiro lugar, eu vou situar o timing, o tempo da pintura na construção. Vamos lá. Primeiro ponto de destaque é o tipo de tinta que você vai usar. Cara, não tô falando de marca, tá? Porque cada marca, tem grandes marcas, né, no nosso país, e cada marca de tinta tem da mais basicona até as linhas mais premium aí. Eu nem vou usar a basicona e nem a premium por conta de alguns motivos que eu te falo agora. A melhor tinta para mim, melhor tipo de tinta, é a que dá esse acabamento aqui, que é um acabamento fosco, tá? E é um acabamento que a gente chama aqui de casca de ovo. A casca do ovo, ela é 100% fosca? Não. A casca do ovo, ela é brilhante? Também não é brilhante. Ela tem um detalhezinho muito peculiar que parece o quê? Parece uma casca de ovo, né? Então ela tem um brilhozinho contra a luz, mas não chega a ser aquele brilhante. Eu acho que esse é o ponto correto, na minha opinião, para você usar uma tinta por conta de um fator muito específico. Esse tipo de tinta fosca, premium, ela é uma tinta que te dá retoque. Quando você tem uma tinta que tem aquele brilho, é uma tinta mais acetinada, super lavável, que é geralmente o mais premium, ela é maravilhosa, ela vai te dar aqui um acabamento de parede incrível, mas você não retoca. Significa o seguinte, se eu der uma pintura nessa parede toda, na qualidade mais superior, numa tinta ultra lavável, o que vai acontecer? O dia que eu quiser vir aqui, ó, e fazer um retoquinho aqui, eu não vou conseguir vir aqui e dar uma pincelada só em volta. Porque uma vez que ela tem um certo brilho, ela vai marcar, ela vai queimar a pintura. Então toda vez que eu vou retocar uma parede que foi acabada numa tinta ultra lavável, eu vou ter que pintar a parede inteira. Eu nunca vou conseguir retocar localizadamente. Por isso que eu não gosto desse tipo de tinta. Então eu estou eliminando aqui, da minha preferência, uma tinta super lavável. E vou eliminar também as tintas rende muito, por um fator muito específico. Não vale nada, não presta. As tintas rende muito, cara, você pintou aqui, ó, olha só, a gente ainda tá em obra aqui, né? Mas percebe que tem uma mão suja aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é do pessoal trabalhando, a gente só fez a primeira demão. Mas quando você pinta a sua casa com uma tinta rende muito, você vai se arrepender após a mudança. Porque é uma tinta que ela marca demais com o dedo, com o uso, e também você não consegue limpar, você limpa, você já começa a ver o branco no fundo, não presta. As linhas baratinhas, rende muito, eliminei. As linhas super ultra laváveis, geralmente as mais caras, eliminei também. Vou ficar aqui, ó, geralmente entre a segunda linha mais bacana, uma linha fosca, com bastante cobertura. Esse é o tipo de tinta que a gente vai usar, que pelo menos a minha preferência aí, entendeu? Cara, quanta grana essa dica simples já colocou no seu bolso? Pega aí. Se você for construir uma casa, é como eu sempre digo, nesse canal aqui, cada vídeo coloca no seu bolso, no mínimo, R$1.000 de economia. Porque se você for comprar mais 2 latas de tinta para retocar a sua casa, já passou de R$1.000. Então fique esperto, porque nesse canal aqui, cada dica
é no mínimo R$1.000 que você economiza. Você já acabou de ter aqui uma sequência de dica boa aí. Vamos continuar. Vamos falar agora aqui alguns detalhes sobre cor. Quando a gente vai alisar o reboco, né? A gente aplica a massa corrida. A massa corrida é branca, né? E depois a gente vem aqui, ó, dando o acabamento na cor que a gente escolheu. Cara, quanto mais escura for a cor que você adotar para sua casa, mais você vai gastar e mais difícil fica para dar cobrimento, mais falhas você vê. Quando você tem uma cor mais clarinha, os defeitinhos, os detalhes, às vezes um canto ali que ele ficou dando para ver o fundo, passa bem mais despercebido. Quando você tem uma tinta mais escura, você precisa de cobrir muito, né? Você precisa de mais atenção, porque você começa a perceber o fundo, né? Lá, atrás da tinta ali tem um fundo branco. Esse fundo branco, numa tonalidade escura, você vê ele mais facilmente. Então, tonalidades escuras, elas vão te dar mais trabalho, geralmente. Elas vão desbotar mais fácil. Se for numa área que pega sol, de repente você tem um quarto, né? Ou um local como esse, assim, ó. Você tem uma grande entrada de luz e aí começa a bater numa parede. O sol, ele queima e desbota tonalidades mais escuras. Então, a tonalidade escura, ela vai te dar mais trabalho do começo ao fim. Então, além de ser um gosto pessoal meu de preferir tonalidades claras, né? Elas têm uma sequência de vantagens. E tem um detalhe da tonalidade escura que eu quero te falar agora que é muito sério. Percebe que aqui eu tenho uma tonalidade um pouco mais escura que pega sol. Eu estou aqui agora numa varanda externa, que é a parte externa dessa casa é um marrom mais escuro, né? E aqui, ó, a casa está seguindo a tonalidade externa, né? E por ali a gente já tem a parte interna da casa. Cara, tonalidade escura absorve mais calor. Então, quando você tem uma situação dessa, onde você tem uma tonalidade escura recebendo sol, pode ser lá dentro de casa, pode ser na cor da fachada. O que vai acontecer? Essa parede vai absorver todo o calor que ela está recebendo. Então esse é um fato, tem muitos artigos científicos que falam disso, ok? Tonalidades escuras, você tem casas mais quentes, quentes de temperatura, principalmente tonalidades escuras na fachada. Chega a ser o dobro de transmissão de calor do que uma tonalidade clara. Então se você está sentindo aí, ó, tá esbaforido, cara, que casa quente, meu Deus do céu, precisava de um ar-condicionado aqui, que loucura. Pode ser que você consiga mudar esse quadro só trazendo sua casa para uma tonalidade mais clara. Isso é fato científico, tá bom? Então fique esperto com essa questão das cores aí, que essa dica é muito legal, né não, cara? Fala a verdade. Coisa simples aí que pode modificar o bem-estar da sua casa. Fique esperto com isso aí. E ainda sobre tonalidade, que é o nosso segundo ponto desse vídeo, uma questão que tem sido cada vez mais comum nas casas e que dá um toque moderno é o seguinte: você fazer paredes e teto na mesma tonalidade, ao invés de ter uma quebra entre parede e teto. Então, antigamente era muito comum teto branco. Teto branco ele era indiscutível, né? Teto tem que ser branco. Era quase que uma regra informal da construção. Esse negócio está mudando e hoje aqui, ó, é muito comum você ter parede e teto na mesma tonalidade. Isso faz o teto ser mais discreto, chamando atenção para outros fatores, tá bom? Quando você tem o teto e parede no mesmo tom, você elimina aquela atenção que o teto estava pegando para ele, você consegue jogar essa atenção para outros fatores ali. Aqui você vê, aqui ó, aqui vai ficar facinho de mostrar para você, ó. Percebe aqui que o nosso teto ele era branco. Quando você olha aqui, você tem a sensação que a parede é branca, né? Até você encontrar algo mais branco que a parede aqui, ó. Percebe que o teto aqui ele era branco antes da gente entrar com a pintura, e a gente está unificando aqui essas cores. Aliás, nessa casa aqui, até a porta tem a mesma cor que a parede, percebe? Inclusive não é assunto desse vídeo não,
Mas essa aqui é uma porta piso-teto, que eu acho muito elegante, sem alisar, dando esse acabamento maravilhoso aqui. Percebe que é uma cor única. Teto, parede, porta, é o ápice do minimalismo. Aliás, olha o minimalismo dessa casa aqui, né? Esse guarda-corpo aqui, ó, sem nenhuma haste, sem nada aqui, parece que ele tá nascendo enterrado no piso, né? Essa dica de cor, ela te ajuda a manter essa cara minimalista. Me fala aqui nos comentários se você gosta dessa pegada assim, ó, mais limpa, mais leve para casa, toda minimalista, ou se você gosta do detalhe mesmo, se você gosta daquele bololô de informação ali, tem gente que gosta. E aí, qual que é a sua vibe? Minimalista ou não? Me fala aqui nos comentários. Agora é a parte do vídeo mais legal de todas, que é o seguinte, eu quero situar a pintura dentro da obra para você. Eu vou elencar vários pontos da construção e falar se eles entram antes ou depois da pintura, que a galera erra muito isso. A galera atropela as coisas ali dentro do processo de construção. Eu vou te falar, tal coisa entra primeiro que a pintura, tal coisa vem depois, antes ou depois. E mais, a pintura é uma série de processos. Tem a massa corrida, tem a primeira demão, segunda demão, terceira demão. Tem algumas coisas que entram no meio do caminho aí. Bora conferir. Primeiro ponto, acabamento de piso. Esse entra antes da pintura. Se você tem porcelanato, granito, pedra, esses acabamentos normais, eles vêm antes da pintura por conta de um ponto específico, que é esse aqui, que é o acabamento que dá, que é o rodapé, que dá o acabamento para o seu piso. Então o rodapé ele vem aqui e repara o que está acontecendo aqui, ó. A pintura vem e ela arremata no rodapé. Aliás, esse acabamento por cima do rodapé aqui, ele é do pintor, ele não é do pedreiro. Porque essa massa branca, então aqui ó, a parede que está crua no reboco, o pintor vem dando a massa corrida, né? Então aqui ó, aqui tá na massa, tá vendo aqui ó? O pintor vai ter que vir aqui ó e lixar para ficar bem lisinho aqui, certo? Isso aqui foi só para alisar o reboco. O pintor desce a massa aqui ó e dá um acabamento por cima aqui do rodapé. Isso significa que o rodapé então ele vem antes da pintura, fechou? E em relação aos pisos especiais, que são o quê? Pisos vinílicos ou pisos de madeira. Esses aqui, ó, tem um risco que é o seguinte, percebe a juntazinha, a fresta entre as peças, ó? Isso aqui não é um rejunte básico como um porcelanato. Esse piso aqui, ele tem que ser feito depois da lixa. Quando o pintor passa a massa corrida na parede e lixa, né, aquilo dá um pó branco infernal. E se você já tiver com seu piso laminado, vinílico, com um piso de madeira instalado, esse pozinho branco vai entrar aqui nas frestas e não sai nunca mais. Então vamos lá, pisos especiais, vinílico, laminado e madeira, vem depois da lixa da massa corrida, por conta do pozinho branco. Anotou aí? É isso. Janela, vem antes, depois da pintura, como é que funciona? Cara, por conta do pozinho branco que eu já te falei, a janela vem exatamente como esses pisos aqui, ela vem depois dessa fase de lixa. Vem cá que eu vou te explicar por quê. É o seguinte, nós estamos com essa máquina aqui hoje, ó, atrapalhando o nosso áudio. É o vizinho abençoado aí, mas não liga pra ele não. O negócio, pessoal, é que a janela tem isso aqui, ó. Tem uma sequência de vedações, que são essas escovinhas aqui, ó. Percebe? Uma janela tem aqui, ó, também essas borrachinhas aqui, ó, que selam os vidros, né? Então, essas escovinhas estão presentes nos trilhos aqui. Significa que se você colocar a janela e então der a lixa e aquele pozinho branco, ele se espalhar no ambiente, você nunca mais também consegue limpar essas escovinhas e essas borrachas. Então, janelas vêm depois da lixa da massa corrida, a semelhança dos pisos lá. Vou dar um break aqui nessa sequência para te falar o seguinte, se você vai construir
ou reformar, você precisa conhecer o meu curso, cujo link está aqui na descrição desse vídeo para você conhecer um pouco melhor. Tem todas as informações aqui, mas é um curso pensado na pessoa comum que vai construir sua casa. Então lá tem todas as informações que você precisa em toda etapa de obra para construir uma casa dentro do orçamento, fechou? Toca no link que está aqui na descrição para conhecer a ementa, conhecer detalhes e eu vejo você lá. Agora vamos continuar nosso vídeo aqui. Mais um tópico, ó, rodapé invertido. Esse aqui é diferente dos anteriores, porque esse rodapé ele está para dentro da parede. Isso aqui está ganhando espaço cada vez mais nas obras. Eu acho incrível esse rodapé. Eu tenho adotado ele demais. É um rodapé super discreto. Só que ao contrário dos outros que vem antes da pintura, esse aqui vem depois. Ó. Você já precisa estar aqui com a sua pintura bem encaminhada para inserir esse rodapé e aqui, ó, arrematar ele aqui, ok? Esse rodapé, ele vem aqui, ó, posicionado acima desse piso. Então a gente já precisa ter entrado com a lixa, com a massa, para esse piso acontecer. O rodapé vem aqui e a gente pega aqui, ó, e mata, né, esse detalhe de pintura aqui rente ao rodapé já, ó. Então eu gosto de posicionar ele aqui, tá bom? Logo ali na fase de massa corrida ou pelo menos ali pouquinho depois da primeira demão. Fica ligado aí. Próximo item, portas internas. Antes ou depois da pintura? Vamos lá. Portas internas vêm após a primeira demão. Percebe aqui, ó, essas paredes aqui, elas já receberam a primeira camada de tinta. É aquela que só tem a função de iniciar a pintura, né? Tem todos os detalhes ainda por fazer. A porta entra nesse momento, porque o que acontece? A instalação da porta por si só, ela já vai sujar o ambiente todo. Então eu não posso finalizar minha pintura todinha, né? Porque eu vou sujar tudo e vou ter que repintar. Então a porta ela entra aqui num momento aonde eu ainda tenho um banho de tinta para fazer, porque essa instalação aqui vai sujar e eu vou recuperar o que sujou nessa instalação. Também a porta não pode entrar num momento muito avançado da pintura, porque pode ser que eu preciso preencher alguma frestinha aqui, ó, algum arremate, às vezes o marceneiro na hora de inserir a porta ele precisa lascar algum cantinho. Então esse aqui é o momento ideal para a entrada da porta, que é o quê? Esse momento aqui mais com a pintura um pouco mais crua, porém já iniciada, beleza? Luminária, antes ou depois da pintura? Cara, as luminárias elas vêm aqui no momento aonde você ainda tem muita pintura para fazer, tá? O que eu recomendo é você fazer após o emassamento do teto, pelo simples motivo que olha aí o que está acontecendo. Em cada ponto de luminária instalada aqui, a gente vem precisando retocar um pouco de gesso ali em volta. Aqui, ó, os fios que ficam pendurados aqui, ó, quando a gente tira o fio do lugar, fica um buraquinho e por aí vai. Percebe aqui por cima aqui, né, que a gente ainda vai ter que mexer muito nesse teto após a instalação da luminotécnica. Então, você já está percebendo o seguinte, tem uma sequência de itens aqui que eles entram quando a pintura já iniciou, porém não terminou. E é isso mesmo. A pintura ela vai dar start em muitos serviços, ela vai ter interferência ao longo de muitos serviços e uma sequência de serviços precisam estar prontos para liberar a pintura. Fechou? Essa aqui é a sequência. Colocação de tomadas e interruptores, ó, antes ou depois da pintura. Isso aqui eu jogo para depois da pintura por conta do seguinte, se já tiver instalado aqui alguma coisa, o que o pintor vai precisar fazer? Ele vai precisar destacar para dar acabamento em volta. E cara, se esse negócio já tiver instalado e o pintor arrancar aquele espelhinho do interruptor ou da tomada, meu, você nunca mais acha isso.
Ah, mas o pintor ele é caprichoso, ele vai identificar, ele vai colocar, ele vai arrancar todas as tomadas da casa, os interruptores aqui, ele vai identificar ponto de TV do quarto tal, esquece. Na prática, se o pintor vir destacando isso, vai virar uma bagunça. Então, interruptores e tomadas depois da pintura. Me fala aqui agora o que você achou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, se essas dicas foram bacanas e úteis para você, tá? Toda semana a gente tem nesse canal aqui um vídeo relevante para quem vai construir uma casa, tá? Se inscreve nesse canal para você não perder nenhum vídeo, porque eu tenho certeza que cada vídeo que você assiste aqui é no mínimo R$1.000 a menos de prejuízo na sua construção. Se inscreve, dê o like aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto!